Olá pessoal, tudo bom? Não sei como é que vai sair a voz porque eu tô. Não sei se é gripe, se é sinusite, que diabo que é, que me atacou esses últimos dias. E esse lado aqui tá todo entupido e o outro lado não tem nada. Então eu tenho que ficar chupando o nariz porque senão. Fungando, né? Senão vai ficar escorrendo. Bem, enfim, dá pra fazer o vídeo mesmo assim. Esse vídeo tem um tema que ele não é um tema único, mas é um tema que tá aparecendo agora. Depois apareceu muito, obviamente, durante a eleição, mas mesmo terminada a eleição, o rescaldo continua, porque ao contrário das eleições anteriores, onde você tinha aquela estratégia das tesouras, PT, PSDB, e o PSDB a gente sabe que nunca foi oposição a ninguém, o PSDB sempre foi linha auxiliar do PT, FHC é padrinho do Lula, ele ficou muito feliz quando o Lula foi eleito e tudo mais. E não só ele, né? Todos o PSDB como um todo sempre foi linha auxiliar do PT. Então, quando terminava uma eleição, acabou a eleição. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, vai cuidar da vida, né? Mas dessa vez nós tivemos uma eleição que foi polarizada. Foi Bolsonaro contra o resto. Bolsonaro representando o não sistema, né? O outsider, o cara de fora do sistema, contra todos os candidatos que eram do sistema. O Haddad era o poste do Lula. A Marina foi ministra do Lula, é linha auxiliar do PT. Manuela, a mesma coisa, que depois abandonou, virou vice e tal. Ciro, mesma coisa, foi ministro do Lula. O Alckmin não foi nada do PT, mas assim, ele é do sistema, ele está 50 anos aqui no governo de São Paulo. O PSDB ficou 8 anos no poder, é a mesma coisa, o sistema é a mesma coisa. O sistema é formado pelos grandes partidos. O sistema não é só o PT. O PT foi o partido principal que roubou nesses últimos 20 anos. Ele era o cabeça de chapa. Mas é evidente que junto com o PT foram corrompidos PSDB, PMDB, PP, assim, enfim, PTB, assim, uma porrada. Todos os grandes partidos foram corrompidos para fazer parte do sistema. Então, nas eleições anteriores, acabava a eleição, acabou. Ninguém mais se falava sobre isso. Agora, próximo governo, pronto, acabou. E nessa, como o Bolsonaro é um candidato que ele não é do sistema, ou seja, o que significa não ser do sistema? Ele não tem apoio dos grandes partidos, ele não tem apoio da mídia, da grande imprensa, estou falando. Não tem, da grande imprensa inclui os grandes jornais, grandes revistas, grandes TVs, ele não tem apoio. Sempre que falam dele ou é para sacanear, ou é para dar notícia falsa, ou é para denegrir. Ele não tem apoio dos frufruzentos, daqueles famosas celebridades, entre parênteses, que são os lacradores de rede social, essas merdas todas. Então ele não tem o apoio de nada. O apoio dele veio do povo, que foi que votou nele e daí ele ganhou a eleição. Só que o povo não tem voz. Assim, o povo nunca é entrevistado na Globo, o povo nunca é entrevistado na Bandeirantes, o povo nunca é entrevistado na Folha de São Paulo, o povo nunca vai nos programas de auditório. Quem são convidados são sempre aqueles carinhas do sistema, da esquerda, são os ideólogos que mantêm o sistema. Então, mesmo com a eleição terminada, a coisa continua assim. Eles querem um terceiro turno, eles querem um quarto turno, eles querem sabotar, eles querem encher o saco. Ninguém larga a mão de ninguém, não sei o que, da resistência, da puta que pariu, caralho, quatro. Enfim, esse mimimi todo, essa chateação toda, porque é só pra isso que eles prestam. Aí você vai me dizer, mas você tá de má vontade com a esquerda, porque se fosse o contrário também ia ser a mesma coisa. O pessoal de direita ia fazer a mesma coisa, ia reclamar e tudo mais. É, mas tem uma diferença. Por que eu digo que tem uma diferença entre esquerda e direita? Estou falando esquerda e direita genericamente, tá? Porque a gente sabe que tem tantas denominações e tal. Eu estou falando conceito geral do que a população entende. Por que há uma diferença nisso? Há uma diferença porque na direita não é uma questão de você ser ou não ser direita. Existe um componente de verdade na coisa.
Porque se você pega um deputado, um senador, um parlamentar, o diabo que for, de ditos partidos da direita, você não vê ninguém da direita se manifestando para proteger. Olha o Maluf aí, o Maluf foi condenado. Maluf, muito tempo atrás, era o símbolo máximo da direita. Maluf não é de direita nem de esquerda, Maluf é um corrupto, só isso. Na época da ditadura ele estava no poder porque ele queria roubar. Ele se aproximou dos militares, depois ele se aproximou do governo PMDB, depois ele foi aliado do governo Dilma, governo Lula. O Maluf é o mesmo esquema do Renan Calheiros, do Sarney. Assim, ele quer estar no poder para poder roubar. Não importa quem está no poder. Então ele não é nem de esquerda nem de direita, é um ladrão, um corrupto, só isso. Mas você verifique que quando o Maluf foi preso, foi condenado e tudo mais, ninguém da direita abriu a boca para defender. Você não viu ninguém da direita via na imprensa ou na rede social dizer não, é golpe, é perseguição, é o caralho a quatro, ele é inocente, Maluf livre, o caralho a quatro. Você não vê. Porque a direita trabalha com a verdade. Ela não gosta de safadeza, ela não gosta de político ladrão, não gosta de político corrupto, não gosta de gente safada. Essa é a diferença entre a esquerda e a direita. Enquanto que, por outro lado, você tem a esquerda. Todos os caras que são presos da esquerda são todos perseguidos políticos, coitados, Lula livre, todo mundo livre. Vamos soltar todo mundo, não pode prender ninguém. Você prendeu alguém da direita, tá certo, a justiça é perfeita, maravilhosa. É assim. Eles não têm o conceito de certo ou de errado, eles têm o conceito de nós e eles. Nós é o seguinte: tudo que nos favorece é pra gente, tudo que não nos favorece, a gente tá contra. Não importa a lei, não importa a moral, não importa a verdade, não importa porra nenhuma. Vocês vejam agora o negócio dos mais médicos. Que Cuba chamou os mais médicos. Eles trabalharam aqui durante muitos anos no governo da Dilma, ganhando 80%, 70, 80% do salário deles ia para Cuba, para alimentar a ditadura cubana. Ou seja, é um trabalho escravo. Você aceitaria ser contratado para trabalhar numa empresa onde você receberia só 20, 30% do salário e o resto ia para o seu ditador, do seu país? Isso é trabalho escravo. Veja se alguém da esquerda denuncia isso como trabalho escravo. Não, eles acham lindo e maravilhoso. Por quê? Porque está alimentando a ditadura de esquerda de Cuba. Então a esquerda não tem parâmetros morais, não tem o certo e o errado. Tem assim, quem é do nosso time pode tudo, quem não é do nosso time não pode nada. É por isso que você não pode discutir com um cara de esquerda. O Lobão disse uma vez, fez uma brincadeira uma vez, dizendo que você discutir com um petista é a mesma coisa que você jogar xadrez com um pombo. Ele vai derrubar todas as peças, vai cagar no tabuleiro, vai derrubar tudo e vai sair dizendo que ganhou a discussão. Porque ele não segue regras. Ele não segue regras. Se ele tá perdendo, ele vira a mesa, chuta tudo pra cima e vai dizer que tava ganhando, mas aconteceu, foi um acidente, chutou a mesa sem querer. É isso. Vou dar mais exemplos. Bolsonaro passou a eleição inteira sendo chamado de racista, de misógino, de homofóbico, de caralho a quatro. Bom, o deputado mais votado do Rio de Janeiro, o tal do Paulo Negão, é um negro. Assim, negro, sim, preto mesmo. Amigo pessoal do Bolsonaro foi eleito na chapa do partido Bolsonaro, na chapa junto com eles. Mas ele tá na mídia como racista. Por quê? Porque quando a imprensa vai chamar negros para falarem sobre o Bolsonaro, vão chamar os negros da militância negra, que é toda de esquerda. Eles não chamam, por exemplo, não chamam o Paulo Negão para perguntar: olha, o Bolsonaro é racista? Ele vai falar: não. Não, ele vai chamar os militantes da causa de esquerda. É racista? Ah, é racista, é verdade. Aqui em São Paulo a gente teve a Joyce, foi a deputada federal mais votada do país, a mulher mais votada do país. Não foi o Eduardo Bolsonaro teve mais votos que ela, mas como mulher foi a mulher mais votada do país. Você teve a Janaína Pascoal como a deputada estadual mais votada do país. Duas mulheres que fizeram parte atuante da campanha do Bolsonaro. Mas assim, quando vai na Globo, vamos falar na Globo, vai na Folha. O Bolsonaro é misógino, ele persegue as mulheres, ele não gosta das mulheres.
Aí você chama aquelas histéricas da esquerda dizendo, ele é misógino, ele é machista, racista, nhenhenhé, nhenhenhé. É tudo militância, militância. Não tem um fato concreto. Como é que o cara pode ser misógino se ele tem um monte de mulheres em volta dele participando da campanha, pedindo votos pra ele? Então não é o fato dele ser ou dele não ser. É a questão da safadeza mesmo. É a safadeza e a falta de verdade da coisa. Aí dizem que ele é homofóbico. Um dos maiores maquiadores do Brasil, um cara que tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, postou foto junto com o Bolsonaro, disse que ia apoiar o Bolsonaro. O cara é homossexual, tá apoiando o Bolsonaro, mas ele é homofóbico, não tem jeito, ele é homofóbico. Aí vão fazer um programa de auditório. Será que ele é homofóbico ou não? A gente convida 6 convidados, os 6 de esquerda. Bom, todos eles vão dizer que ele é homofóbico. Se você quer chegar a um veredito comprado, a um veredito manipulado, num programa de auditório, numa enquete qualquer, bom, basta você selecionar as pessoas que vão votar, as pessoas que vão opinar. Você pega todas elas do mesmo perfil ideológico. Bom, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é denegrir o cara. Então, nós vamos falar que ele é tudo que tiver de pior, mesmo ele não sendo. Surgiu também a paranoia dos esquerdistas dizendo: não, agora vai voltar a ditadura, porque o Bolsonaro é um amante da ditadura, ele defende a ditadura brasileira, caralho. Tem gente realmente débil mental que acredita nisso. Muita gente, inclusive. Evidentemente fomentado por essa esquerda safada, vagabunda, que está fazendo de tudo para destruir a governabilidade do país. Eles querem botar, já que eles não ganharam, eles querem botar fogo na porra toda. Vocês lembram do PT antes dele ser governo, na época do Fernando Henrique, na época do Collor? Assim, eles queriam uma CPI por semana, eles queriam um impeachment por semana, assim, eles não deixam ninguém governar, não deixam ninguém fazer nada. Eles querem o caos e a baderna e a putaria. Por quê? Porque eles não estão no poder, então eles vão destruir tudo, vão botar o caos, botar fogo na porra toda. All hell's breaking loose. Como dizia aquela música do Kiss, vamos botar fogo na porra toda, vamos destruir tudo, que é para desestabilizar o governo, para ele não conseguir governar. Porque o PT vive do caos. É do caos que ele vive. O PT, a esquerda em geral, ela vive do caos. Ela não aceita a alternância de poder. Ela não aceita que ela perdeu a eleição, agora ela vai para a oposição e faz uma oposição digna. Não, ela tem que sabotar tudo. Aí eu tô falando, veio esse ranço todo de que ele é o adorador da ditadura e o caralho é quatro. Tá bom. Aí você pega os esquerdistas que estão falando que o Bolsonaro é amante da ditadura. Eu não sou amante da ditadura, eu não acho que a ditadura foi bom. Se você me perguntar sobre o regime militar de 64 a 85, eu posso fazer um vídeo inteiro sobre isso. Porque é complicado você falar em poucas palavras, mas eu vou tentar resumir em poucas palavras. A ditadura nunca é bom. Um governo totalitário, um governo ditatorial nunca é bom, não foi totalitário. Mas um governo sem democracia nunca é bom. Sem eleições diretas e tal. Agora, como o próprio Gabeira, o Gabeira é um cara de esquerda honesto. É uma coisa absolutamente raríssima de se ver. Absolutamente raríssima de se ver. O Gabeira disse num programa Roda Viva, e disse no programa do UOL também, disse em vários programas: olha, a gente que estava fazendo luta armada, a gente não queria democracia, a gente queria uma ditadura comunista. Que é o que todo mundo, todo mundo que estudou esse período sabe que é isso. Que evidentemente que os professores de história não contam essa história. Eles dizem que os coitadinhos estavam brigando pela liberdade, pela democracia. Os militares, filhos da puta, foram lá e mataram, torturaram todos eles. É essa versão idiota que é aprendida na escola. Só que a luta armada começou 2 anos antes de 64. Começou 2 anos antes da suposta começo da ditadura. Então, se a luta armada começou antes da implantação da ditadura, como é que ela pode ser
uma luta por democracia. Se o que tinha antes era democracia. Vou além. Pega esses esquerdistas que defendem a democracia foi muito mal pro país, o caralho, quase não, temos que condenar a ditadura, o caralho, quase tá. Pede para eles falarem sobre Vargas. Vargas foi o primeiro ditador brasileiro. Governou durante 8 anos sob o Estado Novo. E antes do Estado Novo, governou durante 2 anos sem Constituição. Quando ele depôs o presidente eleito Júlio Prestes. 2 anos sem Constituição, fazendo o que ele queria. E depois foi um ditador. E vou mais além. Vargas matou mais gente do que a ditadura dos militares, do que o regime militar. Veja se os esquerdistas falam mal do Vargas. Não, Vargas é um dos ídolos da esquerda. Por quê? Porque eles condenam a ditadura. Qual ditadura? A ditadura militar, porque eles não gostam. A ditadura do Vargas foi maravilhosa. A ditadura de Cuba é linda. A ditadura chinesa é linda. A ditadura da Venezuela é linda. A ditadura comunista da antiga União Soviética é linda. É isso. Eles não são contra a ditadura. Eles são contra a ditadura que não for de esquerda. Isso é ser decente, isso é ser correto, isso é ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta no seu pensamento? Não, não é uma pessoa honesta no seu pensamento. A pessoa honesta no seu pensamento, que ela não aceita a ditadura, ela não aceita nenhuma ditadura. Nem a militar que teve, nem do Vargas, nem de Cuba, nem de porra nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque você está usando o mesmo critério. Se você é contra a ditadura e a favor da democracia, você não pode apoiar nenhuma ditadura. Porque se você apoia uma e condena a outra, bom, você é safado. Você não é uma pessoa equilibrada, você não é uma pessoa decente e honesta, você é safado. Você condena a ditadura que não é do seu lado, não tem o seu viés, e você passa a mão na cabeça da outra. Então, para você, a ditadura tudo bem, desde que ela seja esquerda. Você é só um safado. Só isso. Você não é um democrata, você é um safado. Você é um desonesto, você tem um pensamento intelectual desonesto. Então é isso. Precisava falar essas coisinhas que isso aí é meio rescaldo de eleição. Mas tem algumas coisas que tem que ser, porque as pessoas às vezes me perguntam, mandam e-mail, ou mandam um contato, alguma coisa assim, do tipo, assistem vídeos e falam comigo. Ah, mas você bate muito na esquerda. Não tem nada de bom lá? Olha, hoje eu falei do Gabeira. O Gabeira continua sendo um cara de esquerda. Mas ele é um cara honesto. Eu tenho certeza que o Gabeira não votou no Bolsonaro. Ele continua sendo de esquerda. Mas ele é um cara honesto. Quando você pergunta sobre o regime militar, ele diz: não, nós estávamos querendo implantar uma ditadura comunista. Ao contrário dos outros esquerdistas todos que ficam choramingando, não, tadinhos de nós lutávamos pela liberdade, judiação, nos perseguiram, nos mataram. Então, o Gabeira é um esquerdista honesto, que é uma coisa difícil de acontecer, mas ele é um esquerdista honesto. Os demais não são. E é raríssimo de ver. Então, é isso. Era isso que eu tinha para dizer. Essa é claro que a diferença entre esquerda e direita dá um curso. Estou falando assim, do que você vê no dia a dia, das conversas do dia a dia. Para você ver como a desonestidade da esquerda não tem limites. Não tem limites. Então é isso. Meu nariz está muito ruim. Chega por hoje. Então, uma saudação e até a próxima.